Queridos, sem demora, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 24, a parte B dele. Outro dia eu preguei sobre Jairo, falando que às vezes Jairo, a gente fala sobre esse texto e quase não toca no nome de Jairo, né? E hoje o Senhor aprove trazer para nós uma palavra sobre aquela mulher que muitas das vezes tira um pouco do, vamos dizer assim, do brilho de quando Jairo recebe a sua bênção ali em relação à sua filha, amém? Mas hoje nós vamos falar dessa mulher. Marcos capítulo de número 5, verso 24, a parte B diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos ler até o 34. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, repete comigo, ouviu falar de Jesus, chegou, repete, chegou por trás dele, no meio da multidão, repete comigo, tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente, glória a Deus, a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuava olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, como aquela mulher, Senhor Deus, sabendo que se nós tocarmos em Ti, apenas no manto, na orla do Teu manto, nós seremos curados. Por isso, Senhor Deus, que nós nesta noite sejamos ousados, intrépidos, Senhor Deus, em sair da nossa comodidade, em sair do meio, Senhor Deus, que nós estamos talvez prostrados, acostumados, Senhor Deus, acomodados, e venhamos dar um passo de fé nessa noite, em tocar em Ti e ter a nossa vida resolvida naquilo que nós estamos sofrendo nessa noite. Pai, nós colocamos a nossa fé em Ti e declaramos que seremos curados para a glória do Teu nome. Assim nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Queridos, eu particularmente gosto muito da história dessa mulher, mas eu sempre gosto de observar como aquela mulher, ela consegue superar o momento em que ela está vivendo. A Bíblia diz que ela já sofria desse mal há 12 anos. E 12 anos não é um tempo pequeno. 12 anos de sofrimento não é um tempo curto. Se eu perguntar a você e você estiver sofrendo de um problema que talvez nem se compare ao dela, por um mês você já vai dizer, eu estou sofrendo há muito tempo. Por 12 meses você vai falar, meu Deus, é um ano. Mas aquela mulher sofria há 12 anos. E quando a gente fala de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, aquela mulher sofria todos os preconceitos de uma sociedade em que, quando a mulher estava nesse período, ela tinha que se afastar. E a gente pregou algumas vezes esse texto, e a gente sabe que aquela mulher tinha que se afastar dos seus familiares, ela tinha que se afastar do seu convívio social, ela tinha que se afastar vamos dizer assim, daquilo que ela tinha prazer em estar no meio. Mas ela tinha que se afastar, por quê? Porque era uma condição para quem tinha um problema como aquele. Ou seja, aquela mulher passava por todo tipo de sofrimento, de vergonha. Você passa luta, e quando nós passamos lutas, qualquer que seja ela, e que seja algo visível,
ou de conhecimento de terceiro, sempre passa um pouco de vergonha. Pode ser um problema mínimo, mas se você souber que está passando um problema e alguém ficar sabendo, você já se sente constrangido. E aquela mulher, pela lógica, ela ainda tinha que, quando passasse por algum lugar, gritar: imunda, imunda, por algo que ela não tinha como controlar. Porque eu e você podemos, se a gente fosse pensar pelo natural, ser chamado de imundo ou gritar imundo, se a gente estivesse em pecado, se a gente estivesse num problema em que a gente realmente, vamos dizer assim, tivesse provocado, mas aquela mulher não tinha. Aquela mulher não tinha provocado isso, aquela mulher tinha um problema em que ela tinha, ou estava passando por esse constrangimento. Mas a Bíblia diz, e por isso que eu fiz questão de repetir, que ela ouviu falar de Jesus. Querido, o que você tem feito com o que você tem ouvido? Porque às vezes nós não conseguimos entender. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se eu sei que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu poderia te perguntar nessa noite: ao que eu tenho dado ouvido? O que eu tenho ouvido que tem me perturbado? O que eu tenho ouvido que tem feito eu dar maior importância do que a palavra de Deus? O que eu tenho ouvido que tem me movido em direção a isso que eu tenho ouvido, escutado, prestado atenção? Porque muitos de nós ouvimos a palavra de Deus e na hora que ouvimos uma palavra contrária, ouvimos uma palavra de um médico dizendo que essa enfermidade tem um problema XYZ, nós damos mais ouvidos a essa palavra do médico do que a palavra do nosso Deus. Quando a gente ouve nos noticiários que a economia está passando por um momento difícil, nós damos mais ouvidos ao que está sendo falado no noticiário em relação à economia do que aquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. O que nós temos ouvido? O que nós temos seguido em relação ao que temos ouvido? Será que o que Deus falou a teu respeito, de que você é a menina dos olhos dele, não vale mais do que as ameaças que você tem ouvido? Será que quando você ouve a palavra do Senhor, e muitos ouviram, mas a gente também não ouviu muitos dizendo: não incomode o mestre? Será que a gente não tem dado ouvido a essas palavras, que não são aquilo que verdadeiramente Deus tem falado conosco? Queridos, nós precisamos entender que o conhecimento a respeito da palavra de Deus, para nós, ela tem que servir muito mais do que apenas um ouvir, como a gente diz, ouvido de mercador, ouve, passa, entra de um lado e sai pelo outro. Nós temos que fazer como aquela mulher que ouviu que um dia viria alguém que na orla das suas vestes seria capaz de curar. Abre, por favor, Malaquias, capítulo 4, verso de número 2. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, ele nos ensinará os caminhos. Malaquias, ali está em Miqueias, Malaquias.
Sei que minha letra não é tão boa. Malaquias, querido. Tem problema não. Diz assim a palavra do Senhor: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos de estrebarias. Sabe o que é essas asas aqui? É aquelas franjas da roupa do sacerdote. E o que a Bíblia está dizendo é que nasceria o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. E através da orla das suas vestes seria possível ter cura. E aquela mulher ouviu isso. Por quê? Porque ela conhecia a palavra do Senhor de alguma maneira. Ela tinha ouvido no tempo em que ela ainda não estava enferma. Talvez ela pudesse ter ido muitas das vezes às sinagogas, como eu e você hoje estamos na igreja, ouvindo que Jesus cura ainda hoje, ouvindo que o sol da justiça tem poder para trazer solução. E ela não esqueceu, não deixou de dar importância àquilo que ela ouviu a respeito do Senhor. Por quê? Porque quando é que nós precisamos e devemos principalmente dar ouvidos? É quando nós temos uma necessidade para colocar em prática. Porque eu só posso dizer que o Senhor vai me curar se eu estiver enfermo. Eu só posso dizer que o Senhor vai me trazer paz se eu estiver num momento de perturbação. Eu só posso dizer que o Senhor vai me trazer felicidade se eu estiver num momento de tristeza, de angústia, de aflição. Por quê? Porque é nessa hora que vem a solução daquilo que nós estamos precisando. E aquela mulher ouviu. Aquela mulher entendeu que mais do que qualquer coisa, ela não poderia dar ouvidos a outra voz que não fosse a voz da palavra do Senhor. Porque imagina, aquela mulher estava cansada de ouvir o quê? Imunda! Aquela mulher estava cansada de ouvir o quê? Sai daqui! Aquela mulher estava cansada de ouvir o quê? Somente palavras contrárias, somente palavras de rejeição. Vai aí pegando para ver se você não está, talvez, tendo a mesma experiência que aquela mulher. Ouvindo palavras de desprezo, ouvindo palavras que te faz ignorar a sua pessoa. Mas aquela mulher ouviu que verdadeiramente haveria cura através da orla de um sacerdote, que não seria um sacerdote qualquer, mas seria o sol da justiça. Aquela mulher ouviu e sabia que mais do que qualquer coisa, ela precisava filtrar aquilo que ela iria ouvir com maior importância. O que você tem ouvido? Ao que você tem dado ouvidos? O que você tem deixado entrar, descer para o seu coração e ali permanecer? A palavra do Senhor ou a palavra das circunstâncias? A palavra das pessoas que estão próximas a você, mas que não conseguem entender o teu sofrimento? Aquela mulher, alguém que tinha que viver como uma escondida, uma esquecida, uma abandonada. Aquela mulher, alguém que tinha que viver como alguém sem condições de poder conviver no meio social. E às vezes você reclama porque não foi convidado para uma festa. Para uma festa. Para um casamento em que a gente sabe que os convites são contados. Mas será que eu não sou tão importante assim? Nem porque eu estou falando isso, mas vamos falando. Talvez você, sabe aquele convite que tem 10, e aí você fala assim, pô, mas eu não estou nem entre os 10. Aquela mulher não podia nunca ser escolhida
nem entre as 100, nem entre as 1000, nem entre as 10 milhares. Mas aquela mulher ouviu. Ouviu que Jesus ia passar ali. Ouviu que aquele que tinha um talite diferente, que tinha na orla das suas vestes algo que não era apenas franjas, mas era o poder do alto. Aquela mulher ouviu. O que você tem ouvido? E é interessante que a Bíblia continua. Vou voltar para o texto lá, em Marcos. Amados, eu amo como Deus vai nos ministrando. Que aí a Bíblia diz assim: vindo por trás dele. Aquela mulher foi estratégica. Porque imagina, se aquela mulher vem de frente para a multidão, mesmo por baixo, como ela veio, sabe o que aconteceria com ela? Seria pisoteada, seria ignorada, seria massacrada. As pessoas, a gente não consegue entender, uma multidão não são 5, 10 pessoas não, uma multidão é uma multidão, querido, que seguia Jesus, que estava com Jesus, mas aquela multidão não foi impedimento para aquela mulher correr atrás dos seus objetivos. Eu e você, muitas das vezes, deixamos que a multidão, deixamos com que a opinião de outras pessoas, deixamos com que aquilo que temos ouvido, deixamos com aquilo que temos visto à nossa frente, nos atrapalhem de buscar os nossos objetivos maiores, os nossos propósitos, os nossos milagres. Ela foi em direção ao quê? Ao seu objetivo. Ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito, e o seu propósito não era fácil nenhuma circunstância natural. Primeiro, por causa da multidão, que já era algo difícil. Segundo, porque se alguém a reconhecesse, aí é que ela seria pisoteada, ignorada mesmo. Por quê? Porque ela ia ser a imunda aí, tira a imunda de perto. Mas ela vai atrás daquilo que ela tinha como objetivo. Quando você, querido, sai da sua casa e vem até a igreja ouvir a palavra do Senhor, para que seja lhe acrescentado fé, ou quando você bota um vídeo na sua casa para ouvir a mensagem, você está dizendo: Senhor, que essa palavra me acrescente fé, para que eu possa alcançar o meu objetivo. Mas eu preciso me mexer, eu preciso me mover em direção ao meu sonho, ao meu objetivo. Muitos estão indo atrás dos seus sonhos, mas estão indo em direção contrária a Jesus. Muitos querem receber milagres. Aquela mulher já tinha ido em vários médicos, aquela mulher já tinha ido em outras direções naturais, porque nós precisamos mesmo buscar os médicos. Mas aquela mulher já tinha sido desenganada. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha gastado tudo que tinha. Aquela mulher já tinha recorrido a todos os outros recursos possíveis. Mas ela sabia que ainda faltava um, e ela não quis deixar essa oportunidade passar. Eu digo a você nessa noite: não deixe a oportunidade passar diante de você, sem que você vá em direção a quem tem poder para resolver. Eu e você precisamos entender isso, querido. Nós precisamos ir atrás, verdadeiramente, de quem pode resolver. Nós precisamos ser ousados para ouvir e ir aonde nós podemos
resolver, a quem pode resolver. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ela, ouvindo e vindo por trás, tocou nas vestes de Jesus. Eu te pergunto, o que você tem ouvido? Eu te pergunto, aonde você tem ido? Porque a Bíblia diz para nós algo interessante, querido. A Bíblia diz para nós, abra por favor Mateus 11, 28. Porque a Bíblia vai dizer assim, deixa aberto 11, 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ficarei curada. Ficarei curada. E a Bíblia nos mostra que essa é uma atitude que Jesus espera de mim e de você, porque a Bíblia diz assim, ó, vem a mim quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Muitos estão indo atrás dos seus sonhos, mas Jesus está dizendo, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, Mateus 19, 21. Jesus te chama nessa noite. Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus está dizendo, vem e siga-me, quem tem coragem de deixar tudo para trás e viver os meus propósitos. Vinde a mim. Vinde a mim os que querem praticar a sua palavra. Lucas 6, 47. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Quem você? Será que Jesus pode dizer, você vindo a mim? Aquela mulher foi a quem? Aquela mulher foi a quem podia resolver. Aqueles que aceitam o seu convite, Lucas 14, verso 17. Na hora de começar, enviou o teu servo para dizer aos que tinham sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Olha o convite de Jesus para você. Venha, porque tudo já está pronto. Mas pronto o quê? Aquilo que você precisa. Aquilo que você tem entendido. Porque Jesus, querido, eu fico imaginando a alegria de Jesus ao ser tocado por aquela mulher. Eu fico imaginando que quando Jesus é tocado por aquela mulher, e a Bíblia diz que dele sai virtude, em algumas versões dele sai poder. Eu fico imaginando Jesus andando naquele lugar. Vamos sonhar, vamos imaginar juntos aqui, Jesus andando e de repente ele para, porque dele sai poder, como se dele saísse algo, que ele falava assim, ei, alguém me tocou diferente. Por isso que os discípulos não conseguiam entender, porque muita gente está andando perto de Jesus, está acostumado a tocar em Jesus, mas não entende que dele tem que sair algo diferente. Às vezes eu e você vivemos uma religiosidade, vivemos um dia a dia natural na igreja, natural nas orações, mas Jesus está dizendo, ei, pode me tocar, porque eu quero que de mim saia poder para resolver o teu problema, para curar essa enfermidade, para resolver essa situação. E eu fico imaginando, por isso que Jesus para, porque Jesus não podia deixar que aquele momento fosse um momento comum, porque quando você toca em Jesus de maneira diferente, esse momento não é mais comum, esse momento já é transformado, esse momento já é diferente. Porque quando você toca em Jesus, os seus flagelos são tirados. Quando você toca em Jesus,
há conforto para a sua alma. Quando você toca em Jesus, você recebe a paz que excede a todo entendimento. Quando você toca em Jesus, você recebe a cura, que é a manifestação do poder de Deus, através de algo que você precisa. Quando você toca em Jesus, você move o mundo espiritual. Quando você toca em Jesus, querido, você recebe salvação. Quando você toca em Jesus, você recebe a libertação de todo o mal, qualquer que seja ele. Quando você toca em Jesus, você recebe a bênção de ser transformado. Jesus pergunta nessa noite: quem me tocou? Quem me tocou? Jesus para tudo naquele momento. Quem me tocou? Porque eu percebi, eu senti que de mim saiu virtude. Será que o teu toque nessa noite é um toque como outro qualquer? Será que a sua vinda na igreja nessa noite é como, eu fui mais uma vez, mais um culto da unção? Querido, a cada quarta-feira que eu venho aqui, eu falo assim: Senhor, manifeste o seu poder. Fica à vontade. Porque hoje não pode ser uma quarta-feira comum. Hoje não pode ser um culto comum. Hoje não pode ser mais um culto. Hoje não pode ser apenas mais um dia. Hoje tem que ser o dia em que de ti vai sair virtude em meu favor. Hoje tem que ser um dia em que eu vou adorar ao Rei dos Reis, eu vou me prostrar como aquela mulher, eu não vou ter vergonha como aquela mulher, depois que ela levanta e reconhece que dela saiu virtude. Aquela mulher, querido, enfrenta, ela sabia que ela teria que enfrentar, e talvez você tenha que enfrentar pessoas na sua casa, talvez você tenha que enfrentar amigos, talvez você tenha que enfrentar anos de tradição, talvez você tenha que enfrentar palavras de pessoas que falam assim: ei, o que você está fazendo? Você está deixando de curtir, de viver, para seguir esse Jesus que já morreu? Porque só você sabe o que você tem ouvido. Mas você precisa dizer: ei, eu não posso dar ouvidos a outra coisa que não seja a palavra do meu Deus. Eu preciso sair do meu lugar e me mover em direção ao meu milagre. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Existia um hino antigo que dizia isso: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Ou seja, eu creio que Deus nessa noite vai operar um milagre na minha vida. Eu sei que hoje é dia de milagre na minha vida. Porque eu não vou tocar nele de qualquer maneira. Eu vou tocar nele sabendo em quem eu estou tocando. Eu vou tocar nele sabendo que dele vai sair virtude. Porque a multidão pode tocá-lo de maneira natural, mas eu tenho que tocá-lo de maneira diferente. Eu tenho que provocar o meu milagre. Eu tenho que ter coragem para provocar o meu milagre. Eu tenho que ser capaz nessa noite de tocar Jesus de uma maneira que Ele fala: eu não tenho como não operar um milagre nessa noite na vida dele, na vida dela. Porque Ele está me tocando de maneira diferente. Você está disposto a tocar o Senhor nessa noite de maneira diferente? Então vamos ficar de pé para orar.